Damos as boas-vindas ao InaCast. Neste episódio damos continuidade ao ciclo dedicado ao 45º aniversário do INA. Aqui poderá ouvir a primeira de um conjunto de entrevistas a ex-presidentes e ex-diretores-gerais do INA, com o propósito de refletir sobre o passado, o presente e o futuro do INA. Ouça uma entrevista ao ex-presidente do INA, Francisco Ventura Ramos, conduzida pela Técnica Superior da Direção de Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do INA, Mónica Martins. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este momento de entrevista, onde na cadeira da liderança vou ter comigo o professor Francisco Ventura Ramos, com quem vamos estar à conversa nos próximos minutos. Ao longo desta entrevista vou pedir ao nosso convidado que faça uma viagem ao longo do tempo e reflita sobre o passado, o presente e o futuro do INA. Dizem os que com ele interagem que é um professor calmo, gestor rigoroso e defensor convicto do serviço público. Nascido em Lisboa, licenciado em Economia, diplomado em Administração Hospitalar, dono de um vasto percurso profissional, tendo vindo a atuar em várias áreas, desde o exercício de cargos públicos, passando pela academia e pela consultoria. Hoje, o nosso foco de conversa é precisamente o período em que assumiu a presidência do Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Administração. Seja bem-vindo, professor Francisco Ramos. Antes de mais, começo por agradecer o facto voltar aqui ao INA. O gosto é todo nosso e ainda para mais agradeço o facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje à conversa nestes próximos minutos. E vamos então começar a nossa conversa precisamente no período em que o professor assume a presidência do Instituto Nacional da Administração. Portanto, e estamos a remeter-nos ao período de 2010-2012. O princípio da crise, ou seja, o contexto, como já deixe-me dizer, é um prazer e é um gosto e uma honra voltar o convite para participar nestas comemorações do 45º aniversário do INA. É um gosto voltar ao INA e é uma enorme satisfação. Eu que presidi ao INA exatamente no momento em que ele foi vítima, digamos, de um ataque, de desqualificação muito causado por causa da intervenção externa, o ambiente, o contexto era de facto uma profundíssima crise. E uma crise em que exatamente se escolheu quase para imolar a administração pública e os funcionários públicos como causadores, motivo, razão dessa crise económica. O que, logo na altura era uma tremenda injustiça. Mas, de facto, o INA não conseguiu resistir a esses tempos muito difíceis e esse é quase um trauma que carregarei para sempre na minha vida, digamos, ter liderado o INA nessas circunstâncias. Porque, de facto, quando o ministro Teixeira dos Santos me desafiou para liderar o INA, foi uma enorme honra. Eu conheço, digamos, o INA, o trabalho, digamos, na área da saúde há muitos anos. E, portanto, o Instituto Nacional de Administração é uma escola, digamos, um símbolo do Estado português e da administração pública portuguesa que me habituei a ver com respeito e com admiração o trabalho que desenvolveu ao longo de muitos anos e a produzir conhecimento, a formar quadros, no fundo a fazer o seu papel. E, portanto, foi um orgulho enorme ter podido colaborar durante esses 2 anos e ter liderado o INA. Num momento, de facto, muito, muito, muito difícil, em que, digamos, a orientação e a instrução era cortar. Mas isto vai ter que... Não, agora é cortar. Foi, de facto, um momento muito duro. E por isso agora, portanto, quando o INA voltou a ter a sua existência, podia recuperar, digamos, a sua dignidade, foi um enorme prazer e uma enorme alegria para mim. E voltando um bocadinho ao princípio da assunção, da tomada deste cargo, qual era o papel e a missão fundamental deste Instituto? Ou, de outra forma, quais eram os objetivos estratégicos que tinham delineado e que procurou alcançar durante o seu mandato? Os objetivos era perseguir a política de qualificação dos trabalhadores da função pública, dos trabalhadores em funções públicas. Esse era claramente o principal objetivo. E por isso, digamos, dentro de uma
programa de reforma, de qualificação, sempre em questões de digitalização, questões de informatização, em questão de melhor gestão a todos os níveis. E, portanto, o INA tinha e continua a ter, enquanto eu liderei, um amplo programa de formação e qualificação dos quadros técnicos. Também formação inicial, o CAGP, o CAGP era um curso, digamos, que pretendia exatamente formar altos quadros para a administração pública, ou seja, exatamente nessa perspectiva, qualificar os trabalhadores e o trabalho na administração pública portuguesa. E acho que isso foi um trabalho feito com mérito, com muita qualidade, com enorme sucesso e que naturalmente se desenvolveu ao longo desses 2 anos. Fazer também alguma investigação e algum estudo era, uma atividade complementar. Isso também é muito importante e acontecia e, vários estudos foram realizados, mas claramente a missão essencial era de qualificação. Nesses 2 anos houve uma tarefa inevitável, que era exatamente divulgar, analisar criticamente a intervenção externa, o programa de intervenção externa em Portugal e o famoso memorando, ou seja, com as múltiplas ações e propostas e medidas que o integrava. E, portanto, aí o INA tentou ter um papel exatamente divulgando na administração pública e criando também um espírito crítico àquilo que lá estava. Porquê aquele programa da ação externa, qual era o papel dos serviços da administração pública nesse programa e como é que a execução deveria ser feita, não de forma acrítica, mas de forma, a poder, que dele resultasse melhorias para o país. O professor já referiu alguns, mas eu vou insistir, porque no mandato há sempre aquelas atividades que se destacam como mais impactantes. Okay. Portanto, ao longo deste mandato da sua gestão, quais considera que foram os pilares ou os marcos que mais se destacaram e que impactaram o INA e a comunidade dos trabalhadores da administração pública? O que mais impactou foi pela negativa, foi exatamente, portanto, o impacto no âmbito, dessa política de é preciso gastar menos, portanto, no final do dia, a extinção do INA ou a sua transformação em Direção-Geral para a Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, numa ideia que conjunturalmente talvez justificasse, com certeza, mas que do ponto de vista estrutural não era justificada, mas que no fundo era a administração pública precisa de uma divisão, de um serviço de recursos humanos. E o INA sempre foi, tinha que ser e tem que continuar a ser muito mais do que isso. Não pode ser, sem desprimor, um simples serviço, de gestão de recursos humanos. Tem que ser mais do que isso, tem que ser, uma escola de investigação, de formação, de qualificação, de análise, enfim, de tudo que apoie o desenvolvimento da administração pública. Naturalmente, na vertente de recursos humanos, mas não apenas um mero serviço de gestão. E por isso, nesses anos, sim, a análise, ao memorando e os trabalhos que foram feitos e as ações que foram feitas, as muitas entidades e personalidades que vieram ao INA falar e discutir sobre exatamente o memorando. O esforço que se fez para alargar a atividade do INA, nomeadamente com a Academia e com outras entidades, lembro-me, do protocolo que foi feito com o Instituto de Defesa Nacional, com a uma criação de sucesso, o Instituto de Políticas Públicas, com o ISCTE, em que o INA foi fundador desse Instituto de Políticas Públicas no ISCTE, a participação ativa no Conselho Nacional de Educação, ou seja, contribuindo ativamente para que aumentasse a autonomia de gestão das escolas e, portanto, nunca perder a ligação, com outras entidades, seja com a Academia, seja com outras entidades como o Instituto de Defesa Nacional. Cooperação, ou seja, o INA enquanto elemento, no fundo, de valorização do papel de Portugal no âmbito dos países da comunidade de língua portuguesa e, portanto, muito trabalho também, não só nesses 2 anos, mas ainda nesses 2 anos foi possível manter várias atividades
no âmbito da cooperação, no âmbito da língua portuguesa e, digamos, de formação, de receber estagiários e alunos em Portugal. Portanto, esses foram 2 anos muito difíceis, digamos, sempre com uma ameaça muito grande, e essa ameaça veio-se a concretizar, digamos, que o INA veria o seu papel muito diminuído no âmbito da administração pública portuguesa, mas foram possíveis, digamos, manter a sua atividade normal, ter algumas iniciativas de sucesso, outras, digamos, nem tanto, mas foram anos, digamos, sempre muito desafiantes, porque felizmente o balanço que vinha de trás permitiu, portanto, que se mantivessem várias atividades em funcionamento. Eu lembro, digamos, de ter, portanto, muitas horas de trabalho a cortar custos, a reduzir custos, com os formadores, com as próprias pessoas da casa, no fundo fazendo apelo ao amor à camisola, e devo dizer que na maior parte das situações isso funcionou, o que demonstra, de facto, que a marca INA já na altura tinha valor, era reconhecida, e isso, portanto, e só isso era um valor. Aliás, provavelmente a única coisa que eu tive sucesso exatamente nessa, digamos, na revisão em baixa da administração pública foi que, quando o INA deixou de ser Instituto Público e passou a ser a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, abre parênteses, INA. Professor, no meio destes desafios todos, não é, que enfrentou durante estes 2 anos, tem vindo a demarcar os pilares que efetivamente conseguiu, e a marca INA tem vindo a vigorar ao longo deste tempo. Também já salientou algumas parcerias. Quer salientar mais algumas parcerias que tenha conseguido desenvolver ao longo deste período, aquelas mais significativas? Estas foram as mais significativas. Isto é Instituto de Defesa Nacional, Conselho Nacional de Educação. Mas, no fundo, representam também, quase que eu diria, que uma obrigação e uma oportunidade para o INA desenvolver o seu papel. Estudar a administração pública, contribuir para o desenvolvimento, estruturação da administração pública, é hoje, de facto, sempre foi uma tarefa complexa, mas é hoje uma tarefa cada vez mais complexa. Isso decorre, digamos, nos papéis muito diferentes que a administração pública tem que desempenhar. A administração pública presta serviços diretos aos cidadãos, assegura a soberania nacional, assegura o interesse público, portanto, a sua atividade é imensa. Quer dizer que é necessariamente complexa e, portanto, o conhecimento que é necessário para qualificar as pessoas, treinar as pessoas, melhorar os processos é também imenso. E, portanto, é impossível a uma única entidade ter todo esse conhecimento. Como é que isso pode ser ultrapassado? Através exatamente de trabalho em conjunto, de parcerias com a academia, com centros de investigação. E, portanto, essa também é uma tradição que o INA tem e é, naturalmente, um papel que o INA vai ter que continuar a desenvolver com universidades, com, digamos, com centros de conhecimento. E esse, digamos, é algo que o INA, digamos, tem muita tradição nisso e, naturalmente, tem que continuar a apostar. Momentos houve em que havia quase um certo ciúme se uma universidade desenvolvia propostas de trabalho na administração pública. Penso que isso hoje está completamente ultrapassado e que o INA tem que estar exatamente a trabalhar em parceria, em consórcio, em colaboração, ou seja, já aprendemos todos que a forma como se faz ciência é de uma forma colaborativa e não de uma forma competitiva. O professor já falou efetivamente da importância do INA na capacitação de dirigentes e trabalhadores da administração pública. De que forma é que vê ao longo deste período, destes 45 anos, de que forma é que o INA se tem vindo a adaptar às necessidades de formação e a capacitar de forma com eficiência os trabalhadores da administração pública? Eu acho que isso, digamos, se fizermos a história, digamos, do INA, olha, se for ver os currículos da nomeação de dirigentes, hoje este ano, para cargos, digamos, públicos, vê normalmente ou pessoas oriundas do CAGP, ou pessoas que fizeram o FORGEP, ou, enfim, os cursos de formação do INA, sobretudo para dirigentes, é hoje um elemento muito habitual
quando vamos ver nomeação de dirigentes de serviços públicos hoje. E, portanto, acho que essa é a melhor prova, digamos, de que o INA está a desempenhar, ou esteve a desempenhar, o seu papel de formação e de capacitação de dirigentes. O INA tem também um papel que me parece indispensável, digamos, de apoio aos processos, aos contínuos processos de reforma da nossa administração pública. Seja com modelos de gestão mais exigente, seja uma coisa que o INA provavelmente teve demasiado ausente, e se calhar essa é uma das razões por não ter grande sucesso nas questões da avaliação de desempenho. Porque a avaliação de desempenho é naturalmente uma questão complexa, precisa de ser estudada, monitorizada, acompanhada, e portanto uma instituição como o INA tem as condições, diria eu, ótimas para fazer tão bem parte desse trabalho. Não ser uma matéria, digamos, que se encarrega ao INA, mas mais uma vez em colaboração naturalmente com outros serviços públicos, como a DGE, mas sobretudo também em colaboração com outros centros do conhecimento. Como é que se faz noutros países? Como é que se faz noutras áreas? Como é que as pessoas são levadas a aceitar a avaliação? É sempre difícil. Como é que os dirigentes são levados, ou digamos, devem ser treinados para fazer uma avaliação que seja reconhecida? Como esta que devem ser as consequências? Tudo isso hoje é essencial, digamos, naquilo que eu suponho que é consensual. Queremos uma administração pública exigente, qualificada, que reconheça o mérito, digamos, dos seus trabalhadores, que saiba que, digamos, que ser justa não é ser igual para todos, mas ser justa é ser equitativa, tratar de forma diferente o que é diferente e não tratar todos por igual. E o processo de avaliação é também um processo muito importante. As questões, digamos, do progresso tecnológico, da inteligência artificial, parece assim uma coisa que não sabemos como encarar, ou seja, de que forma é que estas tecnologias podem ser introduzidas na nossa gestão pública. Claramente temos certamente processos que podem melhorar muito a nossa vida, podem facilitar o trabalho, mas tudo isso tem que ser preparado. Uma instituição como o INA, mais uma vez, pode ser o sítio certo para se começar a preparar, para se preparar e se estudar como é que isso deve ser feito. Onde é que estão as boas práticas? Onde é que estão os bons exemplos? O que é que podemos aprender com o que se passa noutros países? Prevenir insucessos. Portanto, há todo um trabalho que não é novo, quer dizer, estas questões sempre da informatização dos serviços, o INA tinha e teve um papel importante, não digamos, a desenvolver software, mas exatamente a treinar as pessoas, a capacitar as pessoas para processos de trabalho, enfim, que hoje serão certamente obsoletos, mas que há 20, 30, 25 anos eram grandes inovações em termos de informatização. E, portanto, esse é um papel-chave de que é um instrumento, o INA é um instrumento indispensável para as políticas de modernização, de reforma da administração pública. E esse é um processo que tem que ser contínuo, quer dizer, ou seja, quando comparamos com outros países, por exemplo, o grau de digitalização dos serviços públicos em Portugal é fantástico. Mas, portanto, isso quer dizer que o nosso nível de exigência também já aumentou e muito. Ou seja, toleramos muito pouco hoje que não possamos interagir à distância com o serviço público e obter a resposta de que precisamos. E isso, no fim do dia, é bom, quer dizer, ou seja, termos essa cultura de exigência é bom. Temos que, naturalmente, ter instrumentos disponíveis para ajudar os serviços da administração pública a prepararem-se para responder de forma que hoje consideramos satisfatória, de uma forma muito exigente. E o professor acaba, no âmbito desta última conversa, por me dar um bocadinho a resposta à minha pergunta seguinte. Não queria ter dado a bom. De que forma é que vislumbra o papel do INA no futuro no âmbito da administração pública? Não é? Claro, ou seja, acho que claramente hoje em dia é uma redundância dizer que a sociedade mudou muito, estamos em completa mudança, seja em termos demográficos, cada vez, infelizmente, mais idosos, seja também com muita gente, digamos, de outros países a vir para Portugal, e continuará a ser assim, e portanto essas pessoas precisam também de ajuda do Estado, da administração pública, para se integrarem no nosso país.
seja em termos de qualificações, quer dizer, ou seja, o país nos últimos 50 anos, nos últimos 45 anos que a idade do INE mudou de uma forma enorme as qualificações, quer dizer, ou seja, havia um país ainda com uma taxa de analfabetismo muito grande, hoje temos um país de gente qualificada e, portanto, de gente exigente, de gente que quer mais do que uma disponibilidade de abrir a porta por parte da administração pública, que é respostas coerentes, eficazes e eficientes, que é no fundo que o Estado nos ajude a ter uma vida melhor. Isso exige, naturalmente, que haja um espírito permanente de reforma, de reorganização. Isso, naturalmente, sobretudo quando olhamos para uma administração pública, digamos, gigante, é muito difícil de fazer. O INA aí tem que ter um papel decisivo em como é que podemos orientar esses processos de reforma, como é que podemos ser coerentes e, sobretudo, uma coisa que a administração portuguesa convive muito mal, como é que podemos introduzir diferença na administração pública. A minha experiência, digamos, da saúde leva-me a dizer que não podemos tratar tudo de forma igual. E, enfim, aliás, na área da saúde demos alguns passos atrás, digamos, na última década, ao voltar para trás, ou seja, que os métodos hoje são muito idênticos aos que são na administração pública em geral. E isso não pode dar bom resultado. Agora, tem que haver alguém que possa olhar para a floresta e perceber que, de facto, os diversos componentes têm que ter a capacidade de atuação com diferença para que se atinja o mesmo objetivo. Isso é difícil, mas tem que ser conseguido para se poder ter o mesmo resultado. Se quisermos gerir hospitais e profissões de saúde da mesma forma que gerimos, por exemplo, tribunais, não vai dar bom resultado. De facto, os intervenientes são diferentes, as funções são diferentes, os objetivos são diferentes e, portanto, temos que encontrar as formas de, mantendo alguma coerência em todo o sistema do que é a administração pública, ter depois formas individuais, formas focadas naquilo que se deve fazer para ter, digamos, bons resultados. Uma questão, digamos, que ainda é, digamos, quase rara, mas, por exemplo, remunerar pessoas em função do desempenho, foi possível introduzir isso e inovar há 17 anos na saúde, com as unidades de saúde familiar. E isso tem uma razão de ser, quer dizer, ou seja, o trabalho médico não é um trabalho, digamos, subordinado e um trabalho padronizado como em muitos outros setores. O trabalho médico, a profissão médica, caracteriza-se exatamente por ter autonomia de decisão, ou seja, não pode haver, há guidelines, orientações, mas não há um padrão de atuação. E, portanto, a forma inteligente de gerir é criar um regime de incentivos que tornem coerentes os objetivos da organização e os objetivos do profissional. Temos que ser capazes, digamos, de construir de forma harmónica modelos em que tudo isto seja possível para professores, para juízes, para magistrados, para diplomatas, para professores, naturalmente para enfermeiros, para, enfim, trabalhadores das chamadas carreiras gerais, em que todos eles têm um papel, mas que vale a pena olhar, digamos, para a forma de trabalho, para as formas de produção desse trabalho e depois ter técnicas de gestão adequadas. E o INA pode ter aí um papel decisivo na construção. O INA pode ser o suporte do desenho destas, ou seja, o INA pode e deve ser o suporte que dá coerência depois a estas formas, ou seja, é certamente natural que quando se quiser construir um modelo adequado, por exemplo, mais uma vez, aos serviços de justiça, que haja faculdades de direito, que haja faculdades de, enfim, digamos, universidades que possam trazer o apoio específico. O INA é a entidade bem colocada para garantir que o modelo seja coerente, ou seja, que admita diferenças individuais entre setores, entre profissões, entre atividades, mas que haja uma garantia de coerência que não torne tudo isto, digamos, uma questão caótica, enfim, por muito. Alguns colegas meus economistas acham que a teoria do caos às vezes é útil. É melhor não arriscarmos. Professor, eu ficaria
à conversa consigo aqui o dia todo, porque acho que esta partilha é extremamente importante para nós termos também um bocadinho a visão do papel do INA, quer no passado, ao longo destes 45 anos, quer também a sua perspectiva de futuro para o INA. Infelizmente, vou ter que concluir. Agradeço-lhe muito o facto de ter... Deixe-me só dizer que, por muito que às vezes pareça que o papel do Estado é um papel, digamos, menos importante, menos relevante, o que sucessivamente, digamos, as últimas décadas nos vem dizendo é que o bom funcionamento dos serviços públicos é fator de bem-estar de toda a sociedade. Isso é essencial, sua importância e, portanto, termos organismos fortes, prestigiados, que contribuam para estruturar esses serviços é uma enorme mais-valia e em Portugal temos a sorte de ter o INA como esse elemento. Eu acho que deixou aqui a frase certa para concluir. Professor, muito obrigada. Obrigado, Will. Agradeço-lhe já e por me ter facilitado este momento de entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Acompanhe o INAcast nas plataformas habituais, onde mensalmente poderá encontrar novos episódios dedicados a estas temáticas. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.